Então vamos lá. React da coletiva do treinador Gerson Guzmão, imagens do canal Futebol Sergipano, que eu recomendo, inclusive, que vocês sigam. Tem muito vídeo bacana lá. Beleza? Vamos lá. É lógico, a derrota a gente nunca espera. Mas acho que foi um resultado justo, porque a equipe do Tom Benz no segundo tempo, principalmente, acho que no primeiro tempo foi um jogo igual, no segundo tempo eles foram melhores que a gente, mas tranquilos em relação à nossa ansiedade, à nossa desorganização em alguns momentos. Então, por isso que no futebol você acaba perdendo, né? Se você não mantém a organização dentro daquilo que é trabalhado, dentro daquilo que é treinado, você vai ter mais dificuldade no decorrer da partida. E no segundo tempo a gente não conseguiu fazer a nossa ideia, que era vencer a partida, né? E tivemos alguns erros de posicionamento, né? E acabou culminando num resultado negativo. O primeiro gol a equipe sentiu, aí depois a gente até, né, passados 10 minutos ali, a gente, com as mudanças, a gente entrou na partida de novo, mas aí faltou um pouquinho de efetividade na frente. Tivemos algumas bola, né, em cima da linha ali para entrar e a gente não conseguiu, umas 2 vezes a gente não conseguiu finalizar. Mas é isso, a Série C é muito dura, é muito difícil, né? Todo jogo é decisão, todo jogo é um adversário direto, e hoje a gente deixou de vencer uma partida contra um adversário, uma equipe boa, uma equipe que a gente sabia que ia ter dificuldade se não marcasse forte, se não tirasse o espaço do adversário. E agora é melhorar a equipe para buscar esse resultado fora, da mesma maneira que a gente não venceu o primeiro em casa, a gente buscou na segunda rodada, é buscar fora de casa esses pontos novamente. Eram 7 jogos de invencibilidade. Boa, buscar esses pontos fora de casa. Vamos dizendo aí como está o áudio. Buscar esses pontos fora de casa. Cara, ele começa... Acho que ele faz uma análise boa do jogo. Confiança foi bem no primeiro tempo, foi mal no segundo. Tem um momento que ele fala ali que o time se atrapalhou no posicionamento, nas ideias de jogo. Então ele meio que quis jogar um pouquinho para o elenco. Aí é complicado. Realmente a gente mostrou o gol aqui nesse instante, viu que realmente foi uma sequência absurda de erros, mas de qualquer forma ele poderia, acho que, dizer, eu fiz algumas opções ali que não deram certo, mas ele se elogiou o Tom Benz, realmente um time bom, deu uma cornetada nos seus próprios jogadores, e é isso. Achei que ele fez uma análise boa, uma análise correta da partida, mas faltou um pouquinho ele se responsabilizar ali pelo resultado. É isso, achei que faltou ali um pouquinho de uma meia-culpa ali por parte dele. Vamos seguir aqui na coletiva, depois a gente lê os comentários. Não, veja bem, a derrota em algum momento ela ia acontecer, a gente sabe, principalmente numa competição difícil como a Série C, nós numa reformulação de elenco, então já deixei claro isso, que a nossa equipe ainda vai a alguns jogos para estar da maneira que a gente precisa estar para a Série C, né? E como eu falei no jogo anterior, é melhor você ajeitar e ajustar a equipe com vitórias, né? Com derrota sempre é ruim. Um adversário que nós sabíamos que não podíamos deixar ele jogar porque tinha muita velocidade. Os erros fazem parte, né? Os individuais, a gente sabe que no futebol em algum momento vai acontecer. Agora, quando o adversário erra, a gente também tem que aproveitar, também tem que tirar proveito disso. E hoje a gente não, no segundo tempo ali, dos primeiros 15, 20 minutos, a gente não voltou bem no segundo tempo e acabamos pagando caro por isso. Foi um erro de escalação também? Bem, a galera tá rolando legal, valeu. Enfim, mais uma vez, acho que ele quase meteu realmente esse Luizinho Lopes, né? O time não performou conforme o esperado, e ele fala uma coisa muito interessante, que o time não foi bem, não voltamos bem nos primeiros 15 minutos. E o que ele fez? Essa é a grande questão, porque o treinador ele não pode simplesmente assim, faz a substituição no intervalo, dá as orientações, o time foi mal, aí que pena, o time não foi bem. Não, bicho, você tem que fazer alguma coisa. Pede para alguém cair, conversa com alguém, muda de posição, troca um jogador. Não pode, velho, 15 minutos de uma partida é um terço de um tempo, desculpa, é um terço de um tempo que foi jogado fora. Então, se ele vê que o time não está bem nos 15 minutos da volta, ele tem que
ele tem que entender que algo precisa ser feito. Afinal de contas, como ele falou, a gente precisava vencer. Agora, uma coisa que ele fala no início da resposta dele é que o time ainda não está do jeito que ele quer. Ainda vem alguns reforços, ele ainda está montando esse time. Enfim, eu não sei até que ponto é uma desculpa, até que ponto a gente aceita, mas enfim, já foi a 7ª partida dele, tudo bem, ele chegou ali na final do Campeonato Sergipano, não trouxe nenhum reforço, chegou um caminhão de reforços agora, ele tá botando essa galera para jogar, mas enfim, acho que se o time ainda não tá do jeito que ele quer, mas para mim eu não consigo enxergar ainda uma forma desse time atuar. Eu entendo que esse time ele vai ter que ter um meia, por isso que essa insistência com o Claudinho, que está dando certo. Claudinho, do jogador mais criticado no Campeonato Sergipano, hoje é o nosso principal jogador, talvez. Pelo menos ele jogou muito contra o São José, jogou muito hoje enquanto esteve em campo. Mas, enfim, e fechando aqui esse comentário, acho que Jefferson foi perfeito. Ele não é comentarista para fazer análise, mas treinador tem que fazer as mudanças. Sigamos aqui com a coletiva. E a gente deixa para vocês, né? Acho que o zagueiro que entrou no lugar do Rafael não teve participação nenhuma nos 2 gols que a equipe sofreu. Né? No final, acabou perdendo 1 ou 2 bolas porque estava cansado, e aí sim saiu. A gente sabia que o desgaste pela falta de ritmo poderia sentir, mas em nenhum momento no jogo ele comprometeu. Cara, aí a primeira resposta que eu posso dizer, ele tá de sacanagem. Isso aí é com vocês. Não, pô. Ele que tem que responder por que trocou Rafael, que jogou quase todas as partidas do Confiança na temporada como titular e que não vinha mal. Ou ele poderia explicar por que mudou. Não, eu achei que para o nosso esquema... Tudo bem, talvez ele não pudesse expor Rafael ou expor Afonso, mas ele poderia. No esquema que eu estou buscando, eu prefiro um estilo de Afonso por isso. Mas assim, aí é com vocês, não. Porque mesmo que Afonso não esteja diretamente ligado aos gols, entrosamento da dupla de zaga é muito importante. É muito importante. E salvo seja alguma coisa muito relevante, mas muito relevante mesmo no esquema tático que ele quer implementar, que ele falou na resposta anterior que quer implementar, faz sentido trocar a dupla de zaga. Senão, para mim, não faz o menor sentido. Acho que foi uma boa pergunta da menina, que eu não sei quem fez, que eu não identifiquei a voz. E ele simplesmente aí é com vocês. Aí é com vocês, não, cara pálida. Você é o treinador, você tem que responder. Oxi. Exato, né? Mais um jogo difícil, né? Vejo como difícil, né? Por toda a situação que envolve lá no estado do Rio Grande do Sul, de a partida acontecer nesse final de semana. A gente está preparado, vai treinar para isso, mas acredito que deve ser adiada também. A gente não deve jogar e se isso acontecer, a gente vai ter aí mais uma semana para trabalhar, para melhorar a equipe, para condicionar os atletas, para a gente enfrentar o próximo adversário. Para você, quais são os... Aqui não tem muito o que comentar, não, né? Realmente a gente não sabe se vai ter, não faz sentido forçar essa partida diante de tanta tragédia que se abate pelo Rio Grande do Sul. Mandar mais uma vez nosso abraço para os nossos irmãos gaúchos. E, se não tiver a partida, aproveitar e treinar para melhorar para a partida aí contra a Ferroviária no outro final de semana. Sigamos. A nossa saída de bola, tivemos dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, por incrível que pareça, quando a gente, no pior momento da equipe no jogo, não foi problema de saída de bola, foi mais encaixe de marcação e atitude para poder, em algumas bolas, né, se impor em relação ao adversário, principalmente nas bolas longas. A gente tomou 2 gols de bola longa, de bola viajada. E numa competição que é difícil e é dura, a gente tem que estar atento em cada bola, em cada lance, né? Então, infelizmente, hoje a gente acabou sofrendo gols nessa situação, nessa bola longa, que o adversário também tem com méritos, né? Mas nós vacilamos ali, poderíamos ter tomado uma outra atitude, ter interceptado o passe, mas faz parte, é corrigir e melhorar para a próxima partida. Bom, claro que... Bem, corrigir e melhorar para a próxima partida. Ele falou uma coisa interessante ali, né? A saída de bola, encaixe da marcação. Acho que esse meio-campo
ele ainda precisa entender o que é que ele quer com esse meio campo. A gente tem um jogador que a segunda partida que não vai tão bem assim. Aí, por outro lado, se ele conhece esse jogador, se ele confia nesse jogador, talvez precise realmente insistir, e por mais perigoso que isso seja, o cara só vai ganhar ritmo de jogo jogando. Então, se Anderson Recife é o jogador fundamental para o esquema de Gerson, talvez seja, ele precisa insistir, porque tanto o encaixe de marcação como saída de bola passa por um meio que ele notadamente escolhe jogar com apenas 2 volantes, já que ele joga no 4-3-3, ou pelo menos no 4-3-3 quando ataca. Ainda que, às vezes, Pedro, o próprio Lucas volta, às vezes joga num 4-2-3-1, enfim, aí já estou inventando aqui esquema tático. Mas, enfim, ele precisa realmente entender e armar esse meio do campo agora. São 19 rodadas, 3 já foram, faltam 16. Talvez a gente não tenha tempo para botar tudo do jeitinho que ele quer, não. E aí, já que não tem tempo para botar tudo do jeitinho que ele quer, talvez ele tenha que ser pragmático e botar quem está funcionando. Enfim, vamos ver as próximas 2 partidas. Eu acho que é fundamental. Que aí vai vir... porque, assim, com essa história do Caxias, isso dá uma bagunçada. Mas seriam 2 partidas fora para ter a partida contra o ABC em casa. Eu acho que nessa partida contra o ABC, independente de ter a partida contra o Caxias ou não, essa partida contra o ABC já será a 3ª, 4ª, 5ª rodada, ou 5ª semana de Série C, mais de um mês. Então, para o time já estar com a cara e já está começando a desenvolver um futebol, e as correções precisando ser mais pontuais e não tanto estruturais, como ele afirma dizer. Enfim, bola longa, encaixe de marcação, saída de bola, tudo isso passa por esse meio campo. Alguém comentou mais cedo que o meio campo deixa a zaga muito desprotegida, e ele precisa resolver esse problema urgente, porque não dá para esperar o time encaixar do jeito que ele quer. Sigamos. Porque o Furtado é uma característica totalmente diferente do Bueno, né? O Bueno é um jogador mais técnico, um jogador que se movimenta, que sabe ocupar o espaço, não em velocidade, mas sabe preencher o espaço, um jogador diferenciado. E o Furtado é um jogador brigador, é um jogador, né, de muita vibração, de muita entrega, e em algum momento ele cansa, né? Hoje, no final, aí, ele acabou cansando, a gente não tinha um outro jogador de área, precisávamos ter um jogador ali para preencher a área, e realmente, a partir do momento que ele cansa, aí ele não consegue render tudo aquilo que ele tem de bom, e é natural isso, né? Porque hoje o campo também estava pesado, e ele é um jogador que se entrega muito, que disputa cada bola, né? Ele sabe a sua característica, ele sabe que isso é o que ele tem de bom, de entrega, de luta. Então, a gente vem sofrendo, sim, com esse aspecto, e a gente espera poder ter o Bueno aí o quanto antes para ter mais uma opção. O aspecto... Bem, aqui ele, na verdade, falou só obviedades, né? Precisamos de um novo centroavante, já que Bueno tem essas questões físicas. Jefferson, não goleiro. Jefferson Rodrigues aqui na live já informou que já tem um 9 contratado, que o próprio Adel Ribeiro falou na rádio. Agora é só esperar. Sigamos aqui com a coletiva. Não, sem dúvida, né? Na competição nivelada, você não pode deixar de ganhar em casa. É fundamental, né? Dentro das nossas pretensões, que é, no primeiro momento, buscar a classificação, nós precisamos ganhar em casa. Então, 2 partidas já que nós acabamos não conseguindo isso, preocupa sim, nós precisamos melhorar. É um fator também, um ambiente diferente, a gente não teve o apoio da torcida, então acredito que isso também acaba atrapalhando, a gente perde a força do nosso torcedor, né, dentro de casa, e tenho certeza que se nós tivéssemos um público maior aí, a gente poderia ter conseguido um resultado diferente, né? Mas agradecer também àqueles que vieram aí, os que tentaram empurrar na medida do possível, né? E no final do jogo é normal, a insatisfação do torcedor, mesmo sendo mulheres e crianças, né? É uma insatisfação, uma cultura isso, né? É uma modinha isso, você vê as músicas no estádio e cantar, principalmente quando a equipe não tem um resultado positivo em casa, mas faz parte. Bem, falou sobre a questão dos jogos em casa. Precisa realmente, não dá para perder tantos pontos em casa. A gente praticamente jogou fora a vantagem que a gente conseguiu ano passado em ter ficado no top 10. Quando a gente fica o ano passado no top 10, a gente tem a possibilidade de fazer 10 partidas em casa, e essa vantagem já foi para as cucuia, porque só fizemos 1 ponto nos 2 primeiros jogos, faltam 8 jogos em casa.
Tudo bem, se a gente vencer esses 8 jogos, a gente está no G8, mas, enfim, perdemos qualquer margem de manobra já na largada. E depois ele ainda reclama da crítica das meninas. Jefferson, meu velho, Jefferson não, Gerson, só a corneta salva. Só a corneta salva. Não, o Vico é um jogador que a gente está preparando. Cara, antes da resposta, pergunta de DG, talvez vocês não tenham ouvido, que ficou baixo aqui, até no meu retorno. O que ele pensou com as substituições? Passou jornalista, radialista, um monte de gente para fazer a pergunta que mudou o jogo. Ainda bem que a gente tem DG, meu querido DGzinho, para fazer esse tipo de pergunta. Agora vamos ouvir a resposta dele. Condicionando ele, ainda carece. Não, o Vico é um jogador que a gente está preparando ele, condicionando ele, ainda carece de uma minutagem maior. Um jogador que entrou bem, um jogador de força, trabalha por fora e por dentro. A ideia era essa, ter um jogador com mais mobilidade, né, em relação ao Claudinho, que é um jogador mais técnico, mais de retenção de bola. Depois os volantes, né, o Anderson Recife acabou cansando e a gente colocou o Betinho. Depois os 2 atacantes para dar velocidade na frente. O Lucas Real já estava desgastado e o Pedro também cansado. Foi para dar velocidade nos lados do campo e infelizmente não surtiu o resultado que a gente queria. Muito obrigado. Vamos lá, cara, essa pergunta de DG realmente foi reveladora e mostra que a saída de Claudinho não foi por questões físicas, foi opção do treinador e ele errou muito. Eu quero dar minutagem a Vico, eu quero dar condicionamento a Vico. Aí você faz o quê? Você poderia ter tirado Lucas, você poderia ter esperado, sei lá, dar 10 minutos, 15 minutos, porque a gente sabe que Lucas cai de rendimento e colocar Vico. Ou o próprio Pedro, que também está chegando agora. Agora você vai tirar o principal jogador do jogo contra o São José e o jogador que conseguiu fazer as principais jogadas ofensivas no jogo contra a Tombense. A gente estava empatando, a gente não estava vencendo de 2-0. Foi um erro muito grotesco. As outras justificativas, substituir, sei lá, quadrado com quadrado, bola com bola, porque o jogador tem as mesmas características e precisar descansar, ok, entendo e até concordo. Agora, me tirar Claudinho para colocar Vico, porque Vico precisa de minutagem, precisa de rodagem, e lá, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque Claudinho tinha jogado uma bela partida contra o São José, vinha jogando bem contra a Tombense e acaba sendo sacado para colocar um jogador que nem na mesma característica ele é, e o próprio Gerson Guzmão falou disso, e a gente precisava desse jogador com essa característica de retenção de bola, de organizar mais o meio. Ele mesmo sentiu, quando a gente ficou sem esse jogador no primeiro jogo da final, o amasso que a gente tomou do Sergipe. Não faz sentido. E até porque os mesmos argumentos que ele tem com o Vico, a gente tem com o Claudinho. Quanto tempo a gente ficou com o Claudinho fora de forma, Claudinho sem entrar em campo. Agora que Claudinho vem pegando ritmo de jogo e vem se tornando um jogador importante, que a gente esperava que ele fosse. Afinal, o cara não é contratado pelo Cruzeiro a troco de nada, aí ele vai e tira o cara. Assim, realmente foi um erro muito, muito crasso, um erro assim, absurdo, e a gente só sabe disso, mais uma vez, exaltar o meu amigo. Não é porque é meu amigo, não, mas é porque o cabo é bom mesmo. DG, que fez a pergunta que a torcida estava se perguntando após a derrota. Por que Claudinho não permaneceu? Essa foi o react da entrevista coletiva do professor Gerson Guzmão. Qual a sua opinião? Deixa aí no chat, deixa nos comentários para a gente poder seguir trocando ideia aqui. Beleza?